no show do Heleno Rotai. Rádio Serviço. Tá na hora de conversar mais uma vez com o meu amigo médico endocrinologista, chefe do serviço de clínica médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. E também com a médica, ginecologista, obstetra e vice-presidente do CREMERGE e da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio, minha querida amiga botafoguense, doutora Célia Regina da Silva. Alterações como menstruação marrom, prolongada, irregular ou abundante podem indicar doenças mais graves, como endometriose, mioma, hipotiroidismo ou até câncer. Por isso, vamos falar sobre alterações na menstruação. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio e doutora Célia também. Bom dia, Heleno. Se você me permite, queria mandar um grande beijo para a aniversariante, a dona Zezé, que a minha querida Luísa encontrou lá na igreja Santa Rita de Castro e que está fazendo aniversário hoje. Dona Zezé, muita saúde, muitas felicidades para a senhora. Não menos importante, um beijo para a mãe da nossa querida Ana Queiroz, recuperada. A gente aqui está em festa com isso. Parabéns para a senhora também. Isso aí, saúde. E falar de um assunto que, por incrível que possa parecer, né? Problema de menstruação, tá, a doutora Célia vai falar sozinha. Nananina, não. Você sabe que às vezes eu pego o paciente e, óbvio, vou encaminhar para a Célia, que é a dona do pedaço, que entende da parte ginecológica. Porque eu tenho causas que o endocrinologista, o clínico geral, não tem a menor condição de tratar. Mas às vezes você sabe que a Célia manda para mim? Por quê? Porque ela investiga uma paciente que é dela, que ela já acompanha, que está com uma alteração menstrual, mas a causa é um problema hormonal, endócrino. Entendi. Aí ela manda para o amigo dela, é claro, né? A vida, via de mão dupla, como a gente diz na vida. O que eu não sei, mando para ela. O que ela sabe que eu sei, ela manda para mim. E é uma dobradinha perfeita. Eu digo que está dando certo, graças a Deus. Então, a gente tem causas hormonais, dentre elas o problema da tiroide, que você falou no início, o hipotiroidismo, mas o hiper também dá, porque no caso do hiper é o contrário, a menstruação fica escassa. Eu tenho outra causa hormonal, que é quando a prolactina está muito alta. E eu tenho, por exemplo, um tumor da hipófise, que é o prolactinoma, aliás, o mais comum, que uma das manifestações desse tumor é que a menstruação falta. A moça, quando é no caso da mulher, ela faz logo teste de gravidez, porque é um sinal de gravidez você ficar sem menstruar. Você não, viu, Helena? A Regina. Sim. Na verdade, quando a mulher para a menstruação, é um sinal, opa, posso estar grávida, mas é a prolactina que está muito alta. Eu posso ter também, como causa endócrina, os ovários micropolicísticos, em que eu tenho alterações hormonais que fazem com que a menstruação dessas moças e mulheres seja totalmente irregular. E aí normalmente eu peço um parecer a Célia, porque aí a parte ovariana é mais com ela. Certo. E todas as vezes que eu me deparo com uma jovem com anemia, olha, eu penso logo no útero dela. Ela deve estar com algum distúrbio menstrual, está perdendo mais sangue. Você sabe que quando era criança a gente brincava muito, né? Que o único bicho sabidamente que sangra todo mês e não morre é a mulher. É verdade. Então, é uma brincadeira que se faz, mas é porque na verdade a gente produz sangue todo dia. E a quantidade que se perde na menstruação, que aliás ela é causada por um distúrbio hormonal, o ciclo da mulher, os ovários, ele começa a primeira fase produzindo estrogênio, aí ela ovula. Quando a mulher ovula, o folículo ovariano, de onde saiu o óvulo, produz progesterona, que vai aumentando, geralmente por volta do 28º dia, o pico de progesterona chegou no máximo, não houve fertilização, o folículo para de produzir a progesterona, existe a queda do nível de progesterona, que provoca o descamamento do endométrio, que é a menstruação. Falei para burra, agora é tudo por conta da Célia, eu só vou ouvi-la. Celinha, você é procurada todos os dias com pacientes que se queixam de que a menstruação está marrom, que a menstruação está excessiva, que ela nunca sabe como é que faz o ciclo dela. Como é que você investiga isso, as causas que você tem, sabendo que a endometriose e mioma estão no teu dia a dia? Eu já sei disso. Bom dia, Silvio. Bom dia, Helena. Bom dia, Regina. Bom dia, família Tupi. Um beijo para minha amiga Ana. Estou muito feliz pela pronta recuperação de sua mãe.
Nós temos várias possibilidades. Silvio já adiantou bastante. Nós temos que pensar, aquela mulher que tem irregularidade menstrual, o que seria uma irregularidade menstrual? Seria aumento do fluxo, diminuição do fluxo, ou até ausência do fluxo menstrual. Então nós temos essas possibilidades. E a causa pode ser anatômica ou ela pode ser hormonal. Silvio já colocou várias causas aí que podem ser de origem hormonal. Mas a gente não pode esquecer, Silvio, você não comentou uma que ocorre às vezes, a mulher tem seu parto, ela amamentou, tem aquele período da amamentação natural que ela não vai menstruar. E depois ela continua sem menstruar e aí ela não entende nada. É aquela mulher que teve um sangramento extremo no parto, muitas vezes precisando até uma transfusão, e essa mulher passa a ter uma alteração central que vai ocasionar ausência de menstruação. Essa mulher que tem é uma que ser proteção tratada. no fundo, né? Exatamente. Bom, agora, as causas anatômicas. Se ela menstrua muito mais do que o seu habitual, ela pode ter mioma. Todo mioma sangra muito? Não. Mas aqueles que são ocasionados internamente no interior do útero causam um aumento da menstruação, que gradativamente, mês a mês, vai incomodando essa mulher a ponto dela chegar ao ginecologista e dizer: eu não estou no meu normal, eu estou me sentindo fraca, e muitas vezes detectamos uma anemia ferropriva, justamente pelo excesso da menstruação. Outro fato, ela pode não ter mioma, ela pode ter algo que ocorre cada vez mais na mulher, principalmente aquela mulher que está na fase da perimenopausa, na transição menopausal, que é o pólipo. O pólipo é uma bolinha que cresce dentro do útero e isto pode fazer essa mulher ter uma menstruação aumentada, ou então, no meio do mês, aquela perda amarronzada que incomoda, muitas vezes até após uma relação sexual. Isso tem que ser investigado. Já foi falado pelo Silvio a questão da mulher que tem síndrome de ovário policístico. Essa mulher pode cursar com períodos de ausência de menstruação e anovulação, inclusive, e pode muitas vezes ter apenas uma perda menstrual muito sutil, uma perda amarronzada. Agora, não confundam, por favor, um detalhe que eu vou comentar agora. Tem aquelas usuárias de pílula anticoncepcional que eventualmente ela esqueceu, mudou o horário, ou então ela está usando um antibiótico que vai influenciar no efeito da pílula, e aí ela pode ter um escape amarronzado ao longo do mês. Isso aí é por falha medicamentosa que pode ocorrer, e isso não tem a ver com alterações anatômicas ou hormonais, é apenas uma adequação do uso da pílula. Ô Célia, você falou de uma coisa e é sempre motivo de grande preocupação. É detectado muitas vezes no exame da ultrassonografia transvaginal um pólipo, que é a causa desse sangramento amarronzado, esse escape que muitas vezes a mulher diz que tem e tem. Você sabe que as pacientes ficam logo apavoradas: estou com câncer. Qual é o risco de um tumor maligno no caso de um pólipo? Todo pólipo, uma vez detectado, tem que ser investigado. De que forma? Ela vai ter que ser encaminhada para um exame que nós chamamos de histeroscopia, onde é visualizado, é como se fosse uma endoscopia uterina, onde é visualizado o pólipo e ele é retirado. A maioria dos pólipos são benignos, mas não raro nós temos a possibilidade de malignidade nesse pólipo. Eu já tive oportunidade ao longo desses 39 anos de vivência profissional de ver imagens em que o pólipo tinha todo um aspecto benigno, mas a base dele, o início de uma malignidade. Então, aquela mulher que tem pólipo, que muitas vezes chega durante a consulta: doutora, eu posso adiar, eu posso deixar para depois? Eu digo: olha, pólipo tem que ser retirado e tem que ser investigado, não pode ficar postergando. Muito bom.
Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que depois vai brigar comigo, mas paciência. Uma das causas mais comuns de sangramento menstrual excessivo, a gente chama de menometrorragia e hipermenorreia, é o mioma. E eu canso de ver paciente que já chega para mim dizendo: doutor, eu quero que o senhor me encaminhe porque eu quero tirar logo esse útero. Quais são as indicações realmente de cirurgia, de retirada do útero? Ou quando é que ao invés de se retirar o útero, a esterectomia, faz-se só a miomectomia, a retirada do mioma? Rapidamente explica para a família Tupi que isso é motivo de grande confusão. É verdade. Existe muitas histórias, né? Existem muitas histórias a respeito de mioma. Na realidade, nem todo mioma causa hemorragia. E nem todo mioma cresce numa proporção muito grande. Então, nós temos que avaliar o tipo de mioma e também a idade dessa mulher. Nós sabemos que 1 em cada 4 mulheres tem mioma. Imagina se nós formos tirar o útero de todas as mulheres. Não tem indicação de retirada do útero por conta de mioma. Bom, não sabia que o número é tão alto assim. 1 em cada 4 mulheres. Agora, nós temos miomas que são milimétricos, então não há de se fazer nada, é só acompanhar anualmente. E os que causam hemorragia, se forem miomas mais internos, pelo mesmo exame de histeroscopia, nós podemos usar essa técnica para a cirurgia e retirar aquele mioma. Se essa mulher ainda não teve a sua prole, se ela ainda não teve filhos, isso permite que essa mulher tenha filhos futuramente. E a miomectomia, que é a retirada do mioma, mantém o útero normalmente. Então essa mulher pode ter sua fertilidade. Então, não é indicativo de retirar o útero mediante o surgimento de mioma que causa hemorragia. Tem tratamento. Doutora Célia, a nossa ouvinte Júlia Matos, lá do Irajá, ela tem adenomiose. Precisa fazer a retirada do útero? Adenomiose não é mioma, é uma endometriose interna no útero. E nós temos tratamento clínico para adenomiose. Agora, cada caso é um caso. Quando a adenomiose é muito intensa, mais profunda, há uma necessidade de um tratamento, muitas vezes cirúrgico. Mas, na grande maioria, trata-se clinicamente e resolve. Obrigada. Vamos lá, para a gente tentar encerrar, que é um assunto infindável, né? Você sabe muito bem que no curso que você prepara os residentes lá na FRJ, quantas e quantas vezes esse assunto sobre menstruação se estende ao longo do ano, praticamente. Mas chega uma paciente com queixa de que não está menstruando, ou que menstrua demais. O que você faz em termos de investigação diagnóstica para dar o pontapé inicial? O exame clínico é fundamental. Muitas vezes ali nós já temos uma ideia se tem uma alteração anatômica, a história, a conversa para saber de que maneira vem se comportando o histórico dela menstrual, os exames laboratoriais, inclusive pesquisando o que você até anteriormente comentou, se ela tem uma disfunção da tireoide ou se ela tem um aumento da prolactina, né, que é um hormônio produzido a nível central, na hipófise. Enfim, há de se fazer exames laboratoriais e um exame de imagem, uma ultrassonografia. Feito isso, nós temos a possibilidade, a partir de então, de instituir o tratamento que melhor se adequa àquela mulher. Sempre lembrando que a anemia ferropriva gerada por um aumento da menstruação causa muitos danos para essa mulher, tanto laborativo, que ela tem um cansaço extremo muitas vezes. Perfeito. O tratamento dessas condições, conforme a doutora Célia já deixou bem claro, vai depender exclusivamente do que estiver provocando esses problemas. E quem vai tratar? A própria doutora Célia, o clínico, muitas vezes, ou o endocrinologista, se for um problema hormonal. Você pega, por exemplo, um tumor da hipófise, da adenohipófise, o prolactinoma, que secreta quantidades absurdas de prolactina. A primeira consequência disso é a cessação da menstruação, ela fica sem menstruar. A gente fala atraso menstrual até o 3º mês, a menorreia secundária a partir do 4º mês. Nesse caso, a gente vai fazer a dosagem da prolactina para confirmar isso
e vamos fazer uma ressonância da célula túrcica. Identificou o tumor, tratamento com medicamentos e raramente tratamento pela neurocirurgia. Eu tenho um hipertireoidismo, que também dá irregularidade menstrual. O diagnóstico é feito pela dosagem dos hormônios tiroidianos e com o uso de drogas antitiroidianas para bloquear a síntese hormonal pela tiroide. O hipotireoidismo, esse é mais fácil de tratar, mas às vezes o sangramento que ele provoca e a anemia que vem como consequência disso é muito intensa, tirando muito da qualidade de vida e da capacidade laborativa dessas mulheres. A gente trata repondo o hormônio tiroidiano, a levotiroxina. E as causas da célia? Na maioria das vezes tratamento clínico, mas eventualmente ela vai preparar a paciente para se submeter a um pequeno procedimento cirúrgico, seja um pequeno procedimento que leve à retirada de todo o útero, quando isso estiver indicado, seja um procedimento local, quando ela vai retirar de repente o adenomioma ou o próprio mioma. Célia, para encerrar. Eu só queria comentar um detalhe. Quando a jovem está iniciando a menstruação, ou seja, as primeiras menstruações ao longo dos primeiros 2 anos, uma certa irregularidade menstrual é normal. Aquele reloginho hormonal ainda está começando a funcionar. Assim como aquela mulher que está na transição menopausal, em que há a deficiência hormonal fisiológica da idade, já começa também a ter uma irregularidade menstrual e que é esperada para essa transição até a parada final da menstruação. Eu acho que nós abordamos muitos assuntos hoje ligados a esse tema. Muito obrigada. Obrigada, Heleno, Silvio, Regina. Eu que agradeço. Nós é que agradecemos, doutora. Excelente domingo para a família Tupi. Abraço, minha querida. Doutor Silvio, tema para domingo que vem, querido. A Regina não me deu. Nós estamos pensando aqui. Eu boto logo no fogo. Estão mandando sugestões e a gente vai chegar a uma conclusão até durante a semana. A gente define Exatamente. esse tema e a gente coloca na rede social lá, pessoal. Tá ótimo, tá ótimo. Eu fico aguardando que vocês escolherem, a gente dá um jeito, não se Vamos fazer um preocupe apanhado não. aqui com os Agora, ouvintes. semana que vem sou eu sozinho, porque a Célia está representando o Cremerge num evento em Búzios. Então, eu não vou ter a companhia dela. Então, que sejam temas que não tenham relação com a área da Célia, é o que eu peço. Pode deixar. Ok, perfeito, combinado. Um abraço. Domingo abençoado, uma semana abençoada. Parabéns ao presidente Mário Bittencourt, que conseguiu mais um triênio à frente do Fluminense. Isso aí. Que ele tenha sucesso. Boa e sorte. sorte pro Brasil amanhã. Isso, todo mundo na torcida amanhã 1h. E saiu o gol na Copa do Mundo, né? O jogo Bélgica e Marrocos. O Marrocos está vencendo 1-0. O jogo já está indo para a fase final, daqui a pouquinho está terminando, e uma zebra, né? A Bélgica que chegou com aquela pompa toda, né? E está tomando um sacode aí da seleção marroquina, né? Você não me contrata para falar disso, aliás, é o Gilson Ricardo que deveria, mas é uma Copa bizarra, onde a Alemanha perde, a Argentina perde do Japão, a Costa Rica é goleada e ganha do Japão, que ganhou da Alemanha. E de repente eu tenho a Bélgica favoritíssima, uma das melhores equipes do mundo, perdendo pro potente Marrocos. No mínimo, uma Copa bizarra. É verdade. E o Thiago Veras, daqui a pouquinho, vai informar mais detalhes desse jogo que, repito, está na fase final. Marrocos 1, Bélgica 0, jogo válido pela Copa do Mundo. 11h49. Na Tupi.